A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu tô aqui hoje no ar livre, né? Porque o meu filho tá lá gravando o vídeo dele dentro de casa, então eu vou estar aqui falando com vocês sobre Abraão nessa tarde, tudo bem? Mas antes, vamos fazer a oração? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, eis-me aqui na Tua presença, Pai, nessa tarde, Senhor. Primeiramente pedindo perdão, Senhor, pelos meus erros, pelos meus pecados e te agradecendo, Deus, por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede, Senhor, de poder estar na Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos, Senhor, porque o Senhor guarda de nós. O Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes, Deus. Continua, Deus, trabalhando em nossas vidas, guardando a nossa casa, a nossa família. Toma cada um, Senhor, que vai estar, Senhor, assistindo, Senhor, meu devocional nessa tarde. Abençoa a família de cada um, Pai. E faça, Senhor, conforme a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Gente, meu cabelo tá bagunçadinho, mas eu gostei dele assim. E, ó, o vento atrapalhando, ele não quer mais ficar pra lá, quer ficar pra cá, porque tá ventando. Amém, glória a Deus. Foi difícil de eu acostumar com esse cabelo. Amém? Então, a gente vai estar passeando pelo livro de Gênesis, que fala sobre Abraão, né? O chamado de Abraão, a obediência de Abraão, as promessas na vida de Abraão e o que isso traz para as nossas vidas. Então, eu peço a vocês que, se puderem, peguem a Bíblia de vocês, acompanhem o devocional de hoje, que eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a minha vida e para a vida de cada um de vocês. Então, em Gênesis 12, Deus fala sobre Abraão. E quem foi Abraão? Ele foi um homem comum que obedeceu a um Deus extraordinário e teve coragem de deixar tudo para viver o que ainda não existia. Será que hoje nós teríamos essa coragem que Abraão teve? De largar tudo para poder viver aquilo que ainda não existia, obedecendo ao chamado de Deus? Antes de ser pai de nação, Abraão precisou confiar sem garantia. É muito forte isso, né? É confiar totalmente no Deus que ele serve. E você não perdeu, só Deus reposicionou a sua vida. Nem tudo que Deus tira da gente é perda, às vezes é realinhamento. Eu achei essa frase muito interessante, quis compartilhar com vocês aqui, porque muitas das vezes a gente acha que quando algo sai do jeito que a gente quer, tipo, de repente Deus muda você de lugar, muda você de emprego, muitas das vezes muda até de igreja, mas a gente, se deixar, não quer, porque a gente está acostumado no lugar, a gente gosta das pessoas, só que Deus é o tempo todo nos reposicionando, é o tempo todo nos realinhando para fazer a vontade dele, porque é para isso que ele nos chamou, para fazer o ID. Muitas das vezes, no ambiente onde você se encontra, Deus já fez o que tinha que fazer e tem que te levar para um outro lugar, para uma outra terra. Amém? Então, não pense que você perdeu, porque Deus muitas das vezes faz isso. Ele muda e continua realinhando a nossa vida. Deus, ele não explicou, Deus chamou. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Imagina. Você ouve Deus falando que vai te tirar do seu lugar de conforto, assusta, né? Mas bom é obedecer, porque Deus sempre tem propósito. Está lá em Gênesis 12, 1. Abraão, ele não recebeu nenhum mapa, ele apenas seguiu a direção que ele recebeu do Senhor. É muito forte esse negócio. Antes de Deus mudar o lugar, ele precisa mudar a referência. Abraão precisou sair do que era familiar para depender totalmente de Deus. Está lá em Gênesis 12, 4. A obediência, ela precede a promessa. Melhor é obedecer
Deus falou, faça, não questione, porque muitas das vezes a gente não entende agora, mas lá na frente Deus explica, porque esse é o nosso Deus. Então, obediência, ela precede promessas. Tem alguma promessa que Deus te prometeu e ainda não está sendo realizada? Obedeça primeiro, que você vai ver no tempo certo ela se realizar na sua vida. Deus, ele não chamou Abraão sem propósito. Ele deixou terra, segurança, estabilidade, para aprender algo ainda maior. Andar pela fé e não pela vista. Olha que coisa. Está lá em Gênesis 12, dos versículos 6 e 7. Então, quando Deus faz algo na nossa vida é porque Ele tem algo maior para nós. Muitas das vezes a gente vê uma coisa e fala, isso aqui que eu quero. E Deus fala, não, eu tenho uma coisa maior para você. Só confie em mim. Aleluia. A promessa, ela existia, mas o tempo também. Abraão creu, esperou, errou e aprendeu. Deus, ele não cancela promessas por causa do processo. Está lá em Gênesis 15, versículo 6. Deus não vai cancelar a promessa que tem na sua vida por causa do processo que você está passando. Nesse processo, ele está moldando o seu caráter. Ele está te fortalecendo. Então, continua firme e confiante no seu Deus. Aleluia. Bora continuar? Deus, ele não apressou Abraão. Deus tratou Abraão. Porque promessa sem maturidade vira peso. Olha que coisa interessante que Deus está falando para nós nessa tarde. Deus precisa nos amadurecer. Porque promessa sem maturidade acaba se tornando peso. E não é isso que Deus quer. Antes de ser pai de nações, houve o homem sendo moldado por Deus. Se encontra lá em Gênesis 17, nos versículos 1 e 2, para quem quiser acompanhar. Eu estou com a minha Bíblia aqui aberta, mas eu anotei tudinho e eu gosto de acompanhar pela palavra, porque a palavra é verdadeira, a palavra que traz vida, a palavra que traz tudo que a gente precisa. Eu gosto de fazer tudo baseado na palavra mesmo. Busco referências porque eu sei que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu tenho certeza que nessa tarde Deus está falando com alguém. Eu já recebi a minha parte e eu sei que vocês receberam a de vocês. Mas vamos continuar. Aleluia. O teste não foi sobre perda, foi sobre confiança. Deus nunca quis tirar Isaac de Abraão, e sim confirmar quem ocupava o centro do coração dele. Está lá em Gênesis 22, 1 e 2. Porque muitas das vezes a gente se apega às coisas de casa, a gente se apega a filho, a gente se apega a família, às vezes a gente se apega até a programas de TV. Sabe? Vamos supor que tem assim, tipo, tem um programa que você gosta muito e vai dar exatamente no dia de culto. Aonde que está o seu coração? Então, muitas das vezes, Deus faz um teste com a gente para poder saber aonde que está o centro do nosso coração, se está verdadeiramente nele ou não. Muitas das vezes isso acontece até com o trabalho, com tudo na nossa vida. A prioridade sempre tem que ser Deus. E por isso, muitas das vezes, Deus nos prova. Deus, ele não te tira, ele te realinha, como eu falei anteriormente, porque ele não constrói o nosso futuro em cima de apego errado. Nem tudo que parece perda é o fim. Às vezes é Deus te posicionando onde a promessa alcança. Se encontra lá em Gênesis 22, versículo 15 a 18. Nem tudo que a gente acha que é perda é o fim da nossa vida, porque Deus nos surpreende cada vez mais. E Ele está nos realinhando a cada dia para viver o extraordinário com Ele. Então que você nessa tarde possa ficar com essa palavra e ter a certeza de que Deus está te moldando, Deus está te estruturando para viver o extraordinário dele na sua vida. Que você venha confiar e seguir. Deus te chamou, obedeça. Ele tem o tempo certo para a promessa se cumprir na sua vida. Antes disso, ele te molda, ele te prepara, porque a gente não pode receber de qualquer maneira, amém? Então, assim, eu encerro meu devocional de hoje e peço que Deus possa falar melhor o coração de cada um. Fique todos com essa palavra e que Deus os abençoe.